E a Executiva Nacional do PSDB autorizou em votação unânime nesta terça o avanço das negociações para uma fusão com o Podemos. Repórter André Anelli tem os detalhes para a gente. A fusão entre o PSDB e o Podemos já foi aprovada de forma unânime entre os dirigentes tucanos, que decidiram convocar uma convenção nacional marcada para 5 de junho para confirmar o processo. A expectativa é que o Podemos faça o mesmo procedimento interno ainda no mês de junho para também levantar a opinião dos atuais filiados. Se a fusão for aprovada nas duas convenções, será a vez do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovar o novo partido, que, pelo menos por enquanto, deve se chamar PSDB mais Podemos. Diferentemente da federação anunciada entre União Brasil e o Progressistas, o PSDB mais Podemos vai se tornar um único partido de forma permanente. O vice-líder do PSDB em São Paulo e prefeito de Santo André, Paulo Serra, afirmou que a fusão vai significar o fortalecimento do partido. Um passo importante desse movimento partidário que a gente tem articulado e tem feito vários diálogos já há alguns meses, e foi a materialização desse desejo que o PSDB tem e o Podemos também tem de unir forças para apresentar um projeto longe da polarização, um projeto de centro, um projeto político racional para o Brasil. Então foi um momento importante, marcante. Aqueles que apostaram no fim do PSDB hoje testemunham um renascimento, um novo início, com mais musculatura política e com o mesmo conteúdo de sempre, de formuladores de políticas públicas, de pensadores, de acadêmicos que o PSDB tem na sua história e no seu DNA. Detalhes da nova sigla serão discutidos ao longo de todo o mês de maio. Também a partir dos próximos dias, deve ser criado um colegiado formado por dirigentes atuais do PSDB e do Podemos, que vai decidir o nome definitivo e a marca do novo partido. Esses dirigentes vão estabelecer ainda as divisões de comando, o número do partido, o mascote, o estatuto e o programa partidário da fusão. A expectativa é ter todas essas informações já definidas para que os filiados aos atuais dois partidos possam avaliar esse casamento entre PSDB e Podemos nas respectivas convenções de junho. De Brasília, André Anelli. E é exatamente sobre esse assunto que a gente conversa aqui no Jornal da Manhã com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que gentilmente atende a Jovem Pan nesta quarta-feira. Presidente, a gente acompanhou aí na reportagem que, claro, algumas outras reuniões ainda serão feitas, né, para que se tenha o sacramentar dessa fusão, criando um novo partido. Até que ponto isso não pode fazer com que o PSDB perca a sua identidade, à medida em que já foi um partido que presidiu o Brasil, que já rivalizou também quando o PT esteve no poder como o maior partido de oposição ao poder naquele momento? Até que ponto o eleitor mais antigo do PSDB vai poder se certificar de que as ideias do partido permanecem ou que tenham sido renovadas? Como é que isso vai se dar? Bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, Roberto. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos os telespectadores, internautas que nos acompanham pela TV Jovem Pan. O PSDB, como você bem lembrou, tem um histórico de serviços prestados ao Brasil, tem um legado muito forte de avanços que ocorreram ao longo dos anos, ao longo desses 37 anos de existência, e nascido com base num forte programa liberal social que enfatizou durante o governo Fernando Henrique as privatizações, o Plano Real, mudanças significativas na saúde, na educação, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, partido que nasceu e continuou sob a égide de um programa forte de conceitos e ideias que sensibilizaram boa parte da sociedade brasileira. O PSDB, mais do que apresentar um programa, foi um partido de entregas. Nós governamos 18 estados ao longo desse período, desde o seu nascimento. Governamos o Brasil por 2 vezes e já estamos fora do poder central
há 23 anos, e mesmo assim esse legado continua porque foram muito fortes as mudanças e os avanços que o PSDB proporcionou ao longo desse tempo. Portanto, dado esse histórico, dado esse comprometimento que a gente tem com a questão programática, nós vamos estar muito atentos ao que vai ser discutido e debatido a partir de agora em relação ao programa, aos conceitos, às ideias que nós vamos apresentar ao país. Um movimento como esse não pode significar apenas musculatura, não pode significar apenas a preocupação em preservar números, preservar cadeiras no Congresso ou espaços regionais. Ele precisa estar comprometido com mudanças, com propostas, e a ideia central é que esse partido se torne o principal partido do centro democrático, longe dos extremos, dos extremismos, da extrema-direita, da extrema-esquerda, mas voltado para uma proposta, para um programa, que vai ser construído nos próximos dias. Nós marcamos a convenção para o dia 5 de junho, uma convenção com ampla participação da militância, e o André resumiu bem os próximos passos nossos. Número, mascote, nome do partido, programa, estatuto, vão ser debatidos nesse período agora e deliberados democraticamente na convenção do início de junho. Portanto, a nossa preocupação continua essa: preservar a história, o legado, as ideias que deram origem a esse partido que tanto fez pelo país. Presidente, bom dia para o senhor também. Bom, a gente sabe que ainda há muitos detalhes a serem resolvidos, né, a começar ali do nome do partido, mas eu queria aproveitar essa discussão, né, em torno desse fortalecimento do partido. É possível que o nome do PSDB se perca ou desapareça? O que muda para o partido? Ele já vai agora acrescentar o Podemos, né? Vai ser PSDB mais Podemos. Pode ser que continue assim, pode ser que mude. É importante que haja uma ampla, e estou defendendo isso, não é que eu vá defender, haja uma ampla consulta à nossa rede de filiados, de militantes, como também em relação ao Podemos. E no mundo de hoje, no mundo moderno de hoje, são fundamentais as pesquisas, especialmente as pesquisas qualitativas, pesquisas científicas, para a gente concluir o que é que está na cabeça, sobretudo do jovem eleitor, em relação ao futuro. Esse partido tem uma história bonita, tem um passado bonito, mas tem que estar comprometido com o futuro, com todas essas questões aí que afligem principalmente a juventude desse mundo de avanços extraordinários, sobretudo na área digital, na área da tecnologia. Deise Ciocari. Presidente, bom dia. O senhor falou agora, inclusive, do passado do PSDB, né? A minha pergunta vai um pouco nesse sentido. O partido foi, por muitos anos, diria até décadas, a grande força, uma das grandes forças políticas do Brasil. Os senhores fizeram uma autoavaliação para entender o que aconteceu com o partido, por que ele perdeu tantas lideranças e por que chegou nesse ponto de fazer uma fusão? Vocês fizeram uma autoavaliação para entender o que aconteceu com o PSDB, aquele PSDB que disputava as maiores cenas políticas brasileiras? Olha, o que nós fizemos nesses últimos meses, sob a minha presidência, foi exatamente uma catarse, uma autoavaliação, uma intensa discussão sobre os erros. Acertos nós tivemos muitos, mas tivemos muitos erros também. Eu diria que tivemos erros na eleição de 2006, quando o PSDB, comprometido com essa plataforma liberal, privatizante, moderna, começou a defender estatais. Depois cometemos erros em 2018, na eleição presidencial, quando equivocamos no foco. O foco deveria ter sido continuar combatendo os nossos tradicionais adversários, que eram os petistas, e o foco da nossa campanha foi combater o Bolsonaro, o bolsonarismo, que naquela época começava a ameaçar o PSDB enquanto partido que polarizava com o PT. Foi um equívoco que os nossos eleitores começaram a achar que nós éramos uma linha auxiliar do PT, e nunca fomos. Sempre fomos exatamente o oposto. O partido que fez o antagonismo ao PT ao longo de mais de 20 anos, mais de 2 décadas, foi exatamente o PSDB. E na eleição de 2018 houve uma
confusão. As pessoas acharam, porque a nossa campanha começou a bater demais no Bolsonaro, no bolsonarismo, que nós estávamos fazendo o jogo do PT. Foi um equívoco. E depois, por mais que tenhamos tido boas intenções democráticas de radicalizar na democracia interna quando chamamos as prévias, também verificou-se que foi um equívoco as prévias, porque ela dividiu muito o partido, quase que de forma definitiva, e ao final e ao cabo nós ficamos sem candidatura à presidência da República. E, na minha opinião, esse foi o desastre final. Tivemos outros equívocos também ao longo do tempo, né? E isso acabou fazendo com que o eleitor se afastasse, o eleitor de direita, sobretudo, se afastasse da gente e procurasse o bolsonarismo. Mas o PSDB tem história, tem legado, tem quadros no país inteiro, e nós vamos apostar nesse novo momento nosso, que não vai se acabar aqui com a fusão. Nós vamos também discutir a possibilidade de novas incorporações ou até mesmo de uma nova federação, para que a gente possa voltar ao jogo. Eu sinto muito assim que muita gente no Brasil, jornalistas e formadores de opinião, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil afora, desejam a volta do PSDB para valer a cena política com propostas, com ideias, com projetos. Não é essa coisa do pragmatismo de só eleger deputado para ter fundo, para ter tempo de televisão. Na cabeça de muitos partidos hoje existe isso, vamos trabalhar para fazer legenda, fazer chapa, fazer isso, para garantir eleição de deputados federais e com isso garantir fundo e tempo de televisão. Eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que ter preliminarmente um compromisso com o país, e o PSDB deve voltar, através do seu programa, das suas ideias, a protagonizar um bom debate, longe, repito, da radicalização, mas um debate que realmente possa colocar como centro projetos e propostas concretas para tirar o país dessas dificuldades todas atravessadas ao longo dos últimos tempos. O PSDB tem uma vantagem em relação aos outros, que é a coerência. Talvez isso também tenha sido, entre aspas, o nosso erro. O PSDB se recusou a participar de qualquer governo do lulopetismo e também não participou do governo do Bolsonaro. Beraldo, sua pergunta. Presidente, bom dia. O PSDB surge como uma dissidência de pessoas com pensamento moderno, um projeto do país, que vinham lá do PMDB, em certa medida, e construíram um partido que colocou propostas que modernizaram o país a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, agora, quando a gente olha para a perspectiva de futuro, nesse ambiente político polarizado, como o senhor próprio reconheceu, nós não estamos vendo o PSDB com esse discurso moderno. Até por isso, acho que até a governadora Raquel Lira preferiu sair do partido. Agora informações, enfim, especulações de que Eduardo Leite possa ter saído, e, inclusive Eduardo Leite, que protagonizou um momento muito difícil para o partido, porque se o partido se propõe a fazer prévias, essas prévias têm um vencedor, o partido deveria se unir em torno dessa campanha, mas isso não aconteceu. O que o senhor acha que pode ser proposto pelo partido de verdade para atrair novos quadros, para mostrar que o PSDB voltou a ser essa alternativa para um Brasil mais potente e que vai resolver os problemas que o país enfrenta? Beraldo, deixa eu só fazer aqui não diria um reparo, mas só dar uma informação. A governadora Raquel não saiu por discordar do programa do PSDB. Ela saiu porque ela não queria o PSDB na oposição ao Lula. O Lula é de Pernambuco, é do estado dela, ela depende do Lula politicamente na eleição do ano que vem, depende também, claro, das parcerias de governo. Então, assim, de forma bem clara, o que motivou e levou a governadora Raquel a deixar o PSDB, que muito a apoiou ao longo do tempo, foi exatamente o fato de que ela não queria que o PSDB tivesse esse perfil de oposição ao governo Lula. Então, esse foi o fato que realmente fez com que ela se desfiliasse. Em relação ao governador Eduardo Leite, nós temos por ele um carinho enorme. Quando o Dória desistiu, e ele foi obrigado a desistir porque o interesse maior naquela eleição, inclusive de bancada, era a eleição de deputados, usar fundo eleitoral para deputados, e a eleição do governo de São Paulo. Mas quando ele desistiu, eu fui um dos líderes do PSDB que insistiram para que o Eduardo Leite voltasse.
Só que a maioria da cúpula do partido à época não permitiu e decidiu pelo apoio à candidatura do MDB naquela época. Isso também, na minha opinião, foi um erro. Mas o Eduardo é talvez um dos maiores quadros que a gente tem no Brasil, e ao longo desses dias todos nós conversamos com ele, eu particularmente tive várias conversas com ele, garantindo a legenda e dando liberdade a ele para que possa construir o programa de governo, o programa do PSDB para o país. Um programa que seja focado exatamente na modernização do país e para tirar o país dessa dificuldade enorme que está sendo protagonizada por esse dualismo e por essa radicalização. O Eduardo está muito pensativo, porque ele sabe que pode contar com a minha palavra. A Renata, presidente do Podemos, também deu essa palavra a ele, de que ele, ficando no PSDB, ele será o candidato à presidência da República com todo o nosso suporte, com todo o nosso apoio, com toda a liberdade, para que, com a competência que ele tem, possa fazer realmente um plano que consulte os interesses da sociedade brasileira. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Presidente, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom dia aí para o senhor. Bom dia, muito obrigado a vocês pela entrevista.